Mais uma vez, bom dia, sou o professor Samir. A disciplina que nós estamos ministrando é a historiografia do Piauí, e a aula de hoje é sobre o texto do Odilon Nunes, Pesquisa para a História do Piauí. Então, sejam todos bem-vindos e vamos dar início à nossa aula de hoje. Bom, pessoal, a princípio, eu tinha solicitado, né, que nós ficássemos responsáveis pela leitura de 3 capítulos da obra, né? Vamos dar uma olhada aqui. A princípio, vou apresentar aqui a tela. Vamos lá. Aqui, a princípio, seria primórdio da colonização, primeiros currais, a colonização e ausência de governo, e o capítulo Primeiros Governos, né? Só que o que daria da página 51 até a página 107 em diante. E aí, realmente, como alguns colegas pediram, né, que eu estivesse selecionando uma parte menor dessas páginas, né, eu pensei melhor e aí a gente... Claro que quem fez o fichamento desses outros 2 capítulos aqui, não tem problema nenhum, recebo, claro, obviamente, não vai ter nenhuma alteração no fichamento. Vocês podem fazer da página que vocês acharem melhor. Só que aí, para a aula, devido à quantidade de páginas e também até mesmo na discussão aqui, eu acredito que para que a gente conseguisse dar conta desses 3 capítulos, acho que teria que ter uma aula à parte, né? Teria que estender em outra aula. Então, achei melhor a gente selecionar apenas esse capítulo aqui de colonização e ausência de governo, e aí a gente pode se deter na aula mais nesse capítulo. Bom, então, vamos lá, eu vou apresentar aqui o slide, e aí nós podemos já começar. Vocês conseguem visualizar o slide? Sim. Sim, né? Tá. Uhum. Vamos lá. Então, nesse capítulo, colonização e ausência de governo, que vai da página 109 à página 135, pelo menos aqui no meu fichamento, talvez, eu não sei se é se é a mesma numeração da página nesta versão de PDF que eu mandei para vocês, porque me parece que é outra edição, né? De qualquer forma, se eu tiver equivocado aqui na numeração da página, não relevem aí. Realmente é porque quando eu fiz o fichamento dessa obra, eu fiz em outra edição. E aí pode ser que não seja a mesma página da edição de vocês. Bom, então, falando um pouco aqui da biografia do Odilon Nunes, ele nasceu em 1899, em Amarante, Piauí. Era filho do capitão da guarda Gil José Nunes, também empresário político, e de Presilina Liberalina Ribeiro do Bonfim. Ele fez os estudos regulares em sua cidade natal, partindo depois para estudar e conhecer o Nordeste e o Brasil. Passou a morar em Teresina, foi professor e diretor do Liceu Piauiense, um dos mais tradicionais institutos de ensino do Estado, e também membro do Conselho Estadual de Educação.
Pesquisador, dedicou-se à pesquisa histórica, produzindo trabalhos de bastante relevância na historiografia piauiense e brasileira. Para vários estudiosos, Odilon Nunes pode ser visto como um dos fundadores da historiografia piauiense. Em 1931, lançou seu primeiro livro, Piauí na História. Esse e os demais trabalhos, realizados posteriormente, lhe renderam o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Piauí, e outras homenagens, como a Medalha do Mérito Joaquim Nabuco, em Pernambuco, e Mérito Visconde da Parnaíba, em Oeiras. Por conta de sua valiosa produção literária e historiográfica, tornou-se membro da Academia Piauiense de Letras, sendo o primeiro ocupante da cadeira 34, e também foi membro do Instituto Histórico e Geográfico do Piauí. Então, a gente vê aqui o vasto currículo, né, do Odilon Nunes, desde prêmios, títulos, né? Então, a gente vê que... E também a sua vasta produção literária historiográfica, né? Então, a gente vê que ele realmente produziu bastante e se tornou muito conhecido, teve um reconhecimento por parte da sociedade, seja a sociedade piauiense, seja a sociedade do Nordeste, de fato viu, reconheceu o talento e a dedicação que Odilon Nunes teve, né, como escritor, como historiador, como intelectual do seu tempo. Em Amarante, o casarão onde, em 1928, foi fundado por Odilon Nunes, o ginásio Amarantino, hoje abriga o Centro Cultural de Amarante, com biblioteca, espaço para realização de cursos e exposições artísticas e culturais. O Museu do Piauí, em Teresina, também homenageia o historiador, recebendo o nome Casa de Odilon Nunes. Odilon Nunes faleceu em 1989 e foi casado com Maria do Carmo Veras Nunes, não deixando descendência, mas deixou como legado a ampliação do conhecimento histórico sobre o Piauí e o Nordeste do Brasil. Então, a gente viu, né, que até hoje, na verdade, o Odilon Nunes ele é muito, muito famoso, muito conhecido, né? O nome dele está em museus, como o Museu do Piauí, tem casas de cultura em homenagem ao seu nome. Então, de fato, ele teve uma importância significativa para o conhecimento intelectual, historiográfico e como professor também, né, devido aos seus feitos em relação à docência, né? Então, até hoje, eu acredito que é importante nós entendermos melhor, né, a sua produção, né, as suas pesquisas e os seus estudos sobre a história do Piauí, que é o que nós vamos fazer agora. Bom, na página 109, eu não sei se é a mesma página de vocês, mas diz o seguinte: o período de 1701 a 1759, ano em que toma posse o primeiro governador da capitania, tem ainda como fio condutor, num curso de mais de meio século, a luta pelo domínio da terra. No primeiro quartel, há resíduos de guerras tribais. Os choques de tribos ocorrem no Maranhão e não no Piauí, e já não no Piauí.
na página 120, diz o seguinte: as terras do Munim, Iguará e Itapecuru, na região conflagrada desde 1712, ficaram desinfestadas de índios rebelados. Rasgam-se os caminhos. A estrada que primitivamente ligava o Piauí ao Maranhão vinha quase pelo litoral, até a margem direita do Parnaíba, onde declinava para o interior seu roteiro, avizinhando da Serra de Ibiapaba. Então, aqui nós podemos destacar os seguintes pontos. Primeiro, que a partir da primeira metade do século XVIII, ou seja, de 1701 a 1759, Odilon Nunes destaca que o conflito ele já não vai ser necessariamente com os indígenas, de acordo com Odilon Nunes, mas vai ser por causa da luta pelo domínio da terra, ou seja, a luta entre sesmeiros e poceiros. Não vai mais ser um conflito com indígenas, mas vai ser um conflito entre sesmeiros e poceiros. Só que aqui, gente, é importante destacar, porque quando eu me voltei para documentação, para essa documentação, ao longo desse tempo que eu venho estudando, eu constatei que, na verdade, esse conflito com os indígenas, ele continua, né? Ele continua. Não vai, não é que o conflito vai acabar, ou que, como ele fala aqui, resíduos de guerras tribais. Eu acredito que essa constatação do Odilon Nunes não, quando nós nos voltamos para a documentação, não é bem isso que a gente percebe. Porque, apesar de alguns grupos indígenas já terem sido pacificados, apesar de que a pacificação desses grupos eles não eram definitivas, porque a qualquer momento um grupo indígena poderia voltar a entrar em conflito, só que, de qualquer forma, alguns grupos ainda não tinham sido pacificados, mas não significa que já os conflitos com os indígenas eles já estão acabando, porque o que nós percebemos quando nós voltamos para essa documentação é que os conflitos ainda estão acirrados nessa região, tanto na capitania do Piauí como na capitania do Maranhão. Eu falei nas aulas anteriores que, por exemplo, os governos de Cristóvão da Costa Freire, que vai ser no início do século XVIII, Bernardo Pereira de Berredo, aí tem Bernardo Pereira de Berredo, e depois João da Maia da Gama, né? Todos esses governadores eles vão continuar os conflitos com os indígenas. E depois, aí alguém poderia perguntar, mas e depois os conflitos vão diminuindo ao longo do tempo? Sim, vai diminuindo. Só que o conflito continua até pelo menos o final do século XVIII e século XIX, né? Só para vocês terem ideia, que a pesquisa que eu venho desenvolvendo consegue perceber que os conflitos, claro que não vão mais ser os mesmos grupos, mas, por exemplo, o conflito com os guenguês, que vai ser um grupo que vai ser da segunda metade do século XVIII, que vai ser um grupo que vai ser bastante, até mesmo perseguido, né, pelos portugueses, né, vai entrar em conflito com vários colonizadores nesse período. Os Timbira também, e vários outros grupos que vão ser
que talvez não apareçam tanto nesse começo do século, mas que já vão aparecer mais a partir da segunda metade do século XVIII em diante, tá? E aí ele fala aqui que os choques de tribos ocorrem no Maranhão e já não no Piauí. Claro que os conflitos eles vão gradualmente vai alcançar o Maranhão, depois do Piauí já ter sido mais pacificado. Só que continua acontecendo no Piauí. O conflito entre portugueses e indígenas, como eu falei, ele vai se estender por muito tempo, porque às vezes os portugueses conseguiam ter acordos de alianças com esses grupos, só que esses acordos eles não eram definitivos. Quando esses indígenas eles se sentiam de alguma forma lesados ou que seus interesses não estavam sendo atendidos, eles voltavam novamente a entrar em guerra com os portugueses. Então por isso que é difícil a gente pensar esse processo como algo, porque conseguiu um acordo, então está pacificado. Não é bem assim, né? Esses acordos eles eram facilmente descumpridos, né? Na região. Então, já na página 20, fala o seguinte, que as terras do Munim, Iguará e Itapecuru, na região conflagrada desde 1712, ficaram desinfestadas de índios rebelados. Rasgam-se os caminhos, a estrada que primitivamente ligava o Piauí ao Maranhão, vinha quase pelo litoral Atá. Então, claro que, de fato, essas terras do Maranhão vai ser alcançadas já no começo do século XVIII, porque o Maranhão, comparado com o Piauí, ele vai ter uma ocupação mais tardia, mais datada da segunda metade do século XVIII. Por exemplo, as terras de Pastos Bons, né, que hoje é o município, vai ser colonizado só a partir de meados do século XVIII. Então, essa expansão já tinha alcançado Piauí, já tinha alcançado as terras do Maranhão, só que, por exemplo, vai ter lugares ali, vai ter localidades que só vão ser ocupadas já num segundo momento, né? Como eu falei, há exemplo de Pastos Bons. Na página 9, diz assim, que na bacia oriental do Parnaíba, a luta pelo domínio da terra já toma outro aspecto, manifesta-se entre poceiros e sesmeiros. Bom, então é isso que ele está dizendo, né? Que ele está dizendo que o conflito ele passa a ser agora, já no século XVIII, entre sesmeiros e poceiros. Ele está meio que ignorando o conflito com os indígenas, apesar de que esse conflito com os indígenas vai ser uma das maiores preocupações também em relação a esses conflitos entre sesmeiros e poceiros, mas vai ter a mesma magnitude de problema, né, que a coroa portuguesa não vai conseguir resolver tão facilmente assim, né, que vai se estender durante todo o período colonial, né. Então, entre os que colonizam, aqui ele fala a diferença entre os poceiros e os sesmeiros. Ele vai dizer, entre os que colonizam os vales de seus rios e aqueles potentados absenteístas que, apoiados em autoridades venais, exploram o trabalho dos que, com sacrifício de sangue, efetivamente povoam e enriquecem as campinas que devassam. Era a ação nefasta dos titulares de sesmarias que convertiam em parasitas, extorquindo proventos de poceiros em completo desamparo, abandonados por inteiro à ganância dos poderosos. Então, ele vai dizer que enquanto
os potentados, enquanto os poceiros eram aqueles que ficavam na terra trabalhando, com sacrifício de sangue, aí ele destaca, né? Procuravam, eles povoavam com o objetivo de ter lucros, né? De ter rendas a partir da terra. Já os sesmeiros eram aqueles que apenas tinham o título de sesmaria e que ocupavam, na verdade, que estavam no litoral. Então, eles pouco conheciam as terras. Eles não ficavam no sertão. Eles ficavam nas cidades. E das cidades, apenas com o título de sesmarias, eles queriam receber rendas também dessas terras que eles tinham título, mas que nada cultivavam nem povoavam. Então, esse vai ser o conflito. Por exemplo, muito desses sesmeiros, eles tinham nas terras o arrendamento. O arrendamento, esses ocupantes das terras tinham que pagar uma taxa para eles de arrendamento dessa terra. E isso vai ser um ponto de conflito também com a coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa vai ter como objetivo receber os dízimos, né? Acho que tem alguém querendo entrar aqui, deixa eu aceitar rapidinho aqui. A coroa portuguesa vai ter como objetivo receber os dízimos. Então, aí esses sesmeiros queriam o arrendamento, queriam receber também essa taxa do arrendamento. Então, passa a ser algo que desinteressante para a coroa portuguesa, porque a coroa portuguesa queria o quê? Que eles ocupassem a terra, que eles aproveitassem a terra economicamente, que eles povoassem a terra para defender de estrangeiros, né? Que eles explorassem a terra para pagar o dízimo, e esses sesmeiros não faziam isso. Eles faziam aquilo que a coroa fazia, que era conceder a terra para alguém ocupar e receber algum rendimento, alguma taxa dessas terras. Então, claro que por causa disso, vai ser um motivo de a coroa tomar de volta, né? Recuperar todos esses territórios que tinham sido concedidos, por exemplo, para a Casa da Torre, para a Casa da Ponte, que vai ser outro grupo de potentados que vão dominar desde o sertão da Bahia até o sertão do Maranhão, né? Então, gradualmente, a coroa portuguesa, através de vários decretos, ela vai, por exemplo, limitar o tamanho da terra, porque esses potentados eles tinham terras de tamanho de até de 40 léguas, então eles vão passar a perder essas terras quando a coroa delimita o tamanho de todas as terras, desde o Maranhão e Piauí, para o tamanho de 3 léguas de comprido e uma de largo. Então, olha só, então eles vão ter que diminuir o tamanho dessas terras, e não somente diminuir, mas ocupar, povoar, explorar a terra. Caso contrário, as terras tornavam-se devolutas, ou seja, elas voltavam para o domínio da coroa portuguesa. Então, na página 117, fala o seguinte: modifica-se lentamente a luta que tinha como pivô o domínio da terra. A campanha militar converte-se em porfia burocrática ou judiciária. Litigam entre si os que destruíram o poder dos indígenas e conquistaram os vales de seus rios.
A Casa da Torre e os ricos sesmeiros que residiam no litoral fazem seus procuradores no Piauí os homens mais poderosos, com o cargo de capitão-mor, déspotas e truculentos que eram a lei e a autoridade a serviço da prepotência. Impunham ao posseiro o pagamento de 10.000 réis de cada ano e de cada fazenda, o que provocou geral clamor. Então, tinha caso que esses poceiros estavam ali ocupando a terra, tinham uma fazenda e eram expulsos da terra, às vezes de forma violenta, né? Esses procuradores ligados à Casa da Torre, às vezes chegavam com armas, armados, expulsavam os moradores, tiravam eles das terras, né? Às vezes tomavam o seu gado. Então, se tornou um conflito generalizado na capitania do Piauí. E a Casa da Torre ela tinha um poder, uma influência diante desses conflitos, principalmente na Bahia, que era onde eles residiam, né? Só que mesmo residindo o litoral, eles tinham ainda muita influência e poder no sertão. Então, aqui na página 109 e 110, diz o seguinte: a questão de terras no Piauí, nesse período, tem, entretanto, seu lado positivo. Qual é o lado positivo da questão de terras? Primeiro, motivou a anexação da freguesia ao Maranhão, sob seu aspecto temporal, ou seja, a capitania do Maranhão ela vai ser vai o Piauí ele vai ser anexado à capitania do Maranhão, no governo do Maranhão, a partir do governo, no caso dos governadores do Maranhão, né? E isso teve consequência para o estabelecimento da primeira vila, para a elevação à categoria, o Piauí, a categoria de capitania, que vai ser já em 1759, né? Vai ser elevado à categoria de capitania quando assume o primeiro governador, que vai ser o José Pereira Caldas, e uma série de sindicâncias contribuíram para o seu melhoramento do ponto de vista administrativo e judiciário. Então, o governo do Maranhão, no caso, através dos seus governadores, vão passar a administrar o Piauí, né? E aí a gente tem um desenvolvimento importante da capitania a partir desse período, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, quando a capitania passou por várias reformas durante o período pombalino. E quando as povoações elas passam a ser organizadas em forma de vila, né? Não é à toa que a partir desse período também a capitania vai ter o seu primeiro governador, o, o, jo, o João Pereira Caldas, né? Vai ser o primeiro governador do Piauí. E aí, claro, aos poucos a capitania do Piauí ela vai deixando de ser apenas ali tipo terras onde tinham fazenda de gado, mas vai ser de fato se tornando uma capitania ao longo desse período. Na página 111 fala da comunicação por terra entre o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil. Essa comunicação ela vai ser importante, como fala aqui, desde os seus primeiros dias, foi assunto cuidado de todos os governos que sempre se apresentavam possibilidades. Por que vai ser importante? Se a gente for ver o mercado consumidor
de toda essa produção do Maranhão e do Piauí, ela vai estar localizada onde? Na Bahia, em Pernambuco e São Luís, né? No caso, São Luís, Salvador e Recife. E também, no final do século XVII, para as Minas Gerais, que vai, com a descoberta do ouro, também vai ser um mercado consumidor importante. Apesar de que nós não podemos ignorar que o Pará também ele era um mercado consumidor, principalmente a partir de meados do século XVIII. Só que, sobretudo, os principais mercados consumidores, que vai ser por um longo tempo, vai ser Salvador e vai ser São Luís. Então, por isso que era importante abrir o caminho e conectava o Maranhão com o estado do Maranhão com o estado do Brasil, ou seja, com a Bahia. Era extremamente importante abrir esse caminho e manter comunicação com o estado do Brasil. Esses padres, bem como os poceiros do Piauí, queriam de fato era fugir do forro da Bahia e Pernambuco, onde sentiu o peso da prepotência dos sesmeiros. Então, e aí cabe destacar que esses potentados da Casa da Torre eram ligados ao Estado do Brasil, né? Porque foi através do Estado do Brasil que eles conseguiam expandir o seu território, expandir o seu poder desde a segunda metade do século XVII, né? Por isso que a anexação do Piauí ao Maranhão representou, ao mesmo tempo, uma perda de todo esse domínio da Casa da Torre e de vários outros potentados. Porque aí passa a administração do Piauí, o poder sobre a terra passa a ser de uma responsabilidade, a alçada dos governadores do Maranhão. Né? Então, por isso que essa decisão política e administrativa foi extremamente importante para, de alguma forma, deter o domínio desses potentados. Então, aqui diz ainda que os ricos sesmeiros, senhores de grande prestígio, viviam em Salvador e Olinda, onde frequentavam os salões dos governantes e sabiam como conduzir seus pedidos solicitamente acolhidos pelas autoridades, sempre comprometidos em virtude da liberalidade dos magnatas. E diz mais, já os poceiros não tinham, por vezes, recursos materiais para tão longa viagem em busca das capitais, e não eram afeitos aos reboliços das cidades, quanto mais às lides pragmáticas dos passos governamentais. Então, a gente vai ver aqui que vai haver uma contradição, né? Porque para possuir a terra, a aquisição de uma carta de sesmaria passava por um processo burocrático. Porque, vejam só, primeiro, essa terra ela tinha que ser solicitada a quem? Ao governador. Então, ia passar por todo um processo de concessão de sesmaria. O governador ele tinha que aprovar esse pedido. E depois passava pelos provedores, passavam por outros funcionários, até essa terra ela ser confirmada 3 anos depois. Então, era necessário ter uma validação dessas autoridades que iriam ali confirmar essa concessão da terra. E esses poceiros, eles não tinham tanta influência para solicitar essa terra
frente a essas autoridades. Então, eles ocupavam e, às vezes, muitos acabavam se conformando em pagar essa taxa de arrendamento, né, que era 10 mil réis. Eles acabavam tendo e eram obrigados a pagar isso para esses potentados, para que eles pudessem continuar na terra. Eu queria agora pedir que alguém lesse aqui, né, esse slide aqui na página, o slide aqui na página 112, que alguém lesse aqui a Carta Régia de 3 de março de 1700. O que é que fala a Carta Régia? A Carta Régia, de 3 de março de 1700, dirigida à mesma autoridade, dá conta de que a anexação solicitada já fora feita, por conveniência dos serviços de el-rei e interesse dos moradores, e que, ao arrendar o contrato dos dízimos de Pernambuco, se declarasse que neles não entrariam os da freguesia do Piauí, que passariam a pertencer ao contrato dos dízimos do Maranhão. Isso, então, o dízimo deixava de ser recebido pela capitania de Pernambuco e agora passavam a ser recebidos pela capitania do Maranhão, tá? Então a gente vai ver que o Piauí ele sempre foi uma terra assim de conflito, né? Assim, porque se a gente for ver o Piauí ele está no meio entre vários estados, né? Entre o estado do Maranhão, entre o estado do Ceará, entre o estado de Pernambuco, da Bahia. Então, ele estava no meio de diversos interesses contrários, né? E claro que isso, uma hora ou outra, vai entrar em conflito. Então, os governadores do Maranhão, eles conseguem, de fato, exercer os seus interesses na capitania do Piauí. E aí o Piauí ele vai deixando, aos poucos, de pertencer à Bahia, né, como pertencia no início da colonização. Ele vai passando para a administração do Maranhão. E os dízimos vão passar a ser recebidos também pelos governos do Maranhão. Em 1743, a Câmara da Vila da Mocha também fez ao rei uma representação que recapitula as denúncias anteriormente efetivadas e pede que as terras fiquem pertencendo aos que as enriquecem e passem estes a contribuir com algum forro, a metade do qual será para o cofre real e a outra parte para o rendimento. Então, aí a gente vê que de certa forma, essa autonomia que passa até a capitania do Piauí, ela só vai, de fato, ser alcançada, na verdade, e não vai nem ser definitiva, vai começar a ser alcançada a partir de 1759, quando o João Pereira Caldas ele vai assumir, né, o governo da capitania do Piauí. Antes disso, o Piauí vai ser apenas uma região que vai ser anexada seja ao Maranhão, seja a Bahia, seja Pernambuco. Então, isso só vai, de fato, começar a mudar a partir da segunda metade do século XVIII. Então, aqui fala o que eu estava aqui, destaca melhor o que eu estava falando, né? O Piauí era uma expressão geográfica que não tinha fronteiras bem delimitadas. Por isso, ao sul da freguesia ficou presa a Pernambuco e Bahia, especialmente sob o aspecto econômico, cuja predominância perduraria ainda por século. O Ceará, concomitantemente, pleiteava que os dízimos, provavelmente os da região norte, fossem arrematados na vila de São José de Ribamar,
daquela capitania, em virtude de haverem conquistado suas terras as armas do Ceará, cujos habitantes contribuíram com suas fazendas para o empreendimento. E vejam só que enquanto no norte do Piauí, o Ceará queria receber os dízimos, né? E já o sul ficava como o Odilon Nunes está destacando, ficava preso a Pernambuco e Bahia, né? Só que depois o Maranhão também entra nessa disputa e passa a receber os dízimos integrais, né, de toda a capitania do Piauí a partir dessa primeira metade do 18. Em meados de 1730, a freguesia do Piauí é anexada ao Bispado do Maranhão, havendo, portanto, seu desmembramento de Pernambuco seu aspecto espiritual. Então, veja que o Bispado de Pernambuco ele acaba perdendo, né, o Piauí também a partir de 1730. Vejam só que esse Bispado de Pernambuco ele vai ser importante desde o início da colonização do Piauí, porque no final do século XVII, o padre Miguel do Couto ele vai ser um dos primeiros padres religiosos, né, a alcançar a capitania do Piauí. E quando ele fundou a Capela de Nossa Senhora da Vitória, né? Então ele vai ter uma importância significativa para a colonização do Piauí. Só que já décadas depois, como o Odilon Nunes destaca, esse bispado ele deixa de pertencer a Pernambuco e passa a pertencer ao Maranhão também, e vai ter o domínio integral da capitania do Piauí. Na página 115, queria que alguém lesse aqui para a gente, em 1712. Em 1712, já havia o governador do Maranhão, Cristóvão da Costa Freire, mostrado a conveniência de ser nomeado um juiz de fora para o Piauí, a fim de fazer justiça, reprimir delitos que impunemente se cometiam, executar a arrecadação da fazenda dos defuntos e ausentes, bem como se fazerem as mediações de terras. Isso. Então, a justiça também passa a ser uma justiça ligada ao Maranhão, né, que tinha como objetivo reprimir os delitos que aconteciam, esses conflitos por causa da terra, tá? Além disso, de fato, fiscalizar o tamanho das terras no Piauí, né? Para saber, deixa eu só abrir essa janela aqui, pessoal. Porque estava chovendo aqui, eu tive que fechar, abrir para ficar melhor aqui, mais iluminada. Então, assim, de fato, essa justiça vai ser importante diante desses conflitos, na resolução desses conflitos, na fiscalização da ocupação da terra, para saber se esses poceiros estavam realmente ocupando essas terras, se eles estavam desenvolvendo as terras, se eles estavam explorando as terras economicamente. Então, de fato, saber se as terras estavam sendo demarcadas e se realmente elas tinham o tamanho que era solicitado às autoridades. Então, basicamente, essas eram as responsabilidades que tinham a justiça e as autoridades régias em relação à ocupação da terra na região. Então, aqui ainda fala o seguinte, que o ouvidor-geral do Maranhão, ele ouvia os moradores como se havia autorizado, os quais se ofereceram para contribuir com 300 mil réis de ordenado, tributo dos sítios que possuíam, para prover o ministro de letras da mesma capitania. E aí cabe destacar que no início o Piauí não tinha ouvidor
o Piauí não tinha provedor, então isso vai ser, de fato, as autoridades elas vão passar aos poucos que o Piauí vai ter, de fato, um governo, né? Como eu falei, pelo menos na primeira metade do 18, o governo do Piauí não vai estar, de fato, constituído, né? Não vai estar ainda constituído, e aí ele vai depender significativamente dessa administração do Maranhão. Aí aqui diz o seguinte, que o ouvidor do Maranhão, Antônio José da Fonseca Lemos, como consequência da demanda, declarou devolutas todas as terras do Piauí, e assim os governadores poderiam proceder à nova concessão de Sesmarias. Essa medida aqui que foi adotada pelo ouvidor foi uma medida bastante radical e que acabava completamente, assim, não diria completamente, porque os conflitos eles continuaram mesmo assim. A Casa da Torre, esses potentados, eles vão continuar querendo exercer o seu poder na capitania do Piauí, mas isso foi uma medida, sem dúvida nenhuma, bastante importante para coibir esses desmandos e todo esse domínio desses potentados na região. Essa medida ela provocou a representação para Lisboa, feita pelo vice-rei do Brasil, e alvorotou os poceiros e sesmeiros. Aí fala o seguinte, que todas as medidas anteriormente tomadas no sentido de disciplinar o trabalho e a propriedade da terra, nenhuma significação tiveram sobre o aspecto social. As sesmarias não foram demarcadas e ainda em 1721, o ouvidor do Piauí deu posse à Casa da Torre de uma propriedade que media 180 quilômetros por 120 de largura, no extenso vale do Crateús, adquirida por 4.000 cruzados. E vejam só que essas medidas elas não foram, apesar de ter um impacto significativo na questão da posse da terra, da ocupação da terra, pois delimitava o tamanho da terra. E aí, só para vocês terem ideia, que as sesmarias que vão ser concedidas a partir desse período, elas vão ter o tamanho de 3 léguas de comprido e uma de largo, vai ser uma regra. Todas as sesmarias concedidas, elas vão basicamente ter o tamanho de 3 léguas de comprido e uma de largo. A gente vai ver que isso vai continuar durante muito tempo. Então, de fato, foi uma decisão política importante, porque as terras deixavam de ser um latifúndio e tinham um tamanho menor, que, apesar de ainda ser muita terra, mas era um tamanho bem menor do que antes. Só que a gente sabe que, e aí o Odilon Nunes destaca, que a Casa da Torre vai continuar adquirindo terras grandes, né? Grandes, largas, porque nessa data ela vai receber uma sesmaria do ouvidor do Piauí, como aqui destaca nessa citação, no Vale do Crateús, que vai ter ainda o tamanho de 180 quilômetros de comprimento, né? Por 120 de largura. Então, apesar dessas decisões, dessas medidas, dessas representações das autoridades, ainda vai haver uma continuidade também e desses senhorios, desses potentados, desses poderosos do sertão, de continuar exercendo o seu poder, apesar dessa mudança que vai ocorrer quando o Piauí passa para a capitania do Maranhão.
Então, o interesse que a corte tomou para pôr termo ao problema da terra do Piauí deu origem a sucessivas provisões, cartas régias, bem como nomeações de notáveis autoridades para a execução das medidas preconizadas. Então, vai ter, de fato, vários documentos que vão dar conta da delimitação da terra, diminuindo as terras que eram concedidas a esses poderosos. Então, pessoal, basicamente, eu vou parar aqui a apresentação. Basicamente, gente, essa foi a apresentação do capítulo Colonização e Ausência de Governo, tá? Gostaria de abrir, caso tenha alguma pergunta sobre o que foi apresentado, sobre esse capítulo. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, podem fazer. Caso contrário, e aí a gente pode ir conversando, né? Caso tenha alguma pergunta sobre esse capítulo do texto. Alguém tem alguma pergunta? Não, professor, é só que uma coisa que eu achei interessante, assim, é que ele vai falar sobre a questão de Minas Gerais, né? Ele vai Uhum. falar sobre o gado que, pelo que entendi, praticamente toda a carne que se consumia era vinda do Piauí, né? E outra coisa que ele vai falar também é sobre esse contrabando, né? Que havia, lógico, os interessados aqui do Piauí que iam para lá, né? É só assim, que você Sim. pudesse comentar um pouquinho mais. Tá bom. De fato, o Piauí ele vai ser um grande abastecedor de várias capitanias, né? E não vai ser diferente das Minas Gerais, porque as Minas Gerais, quando ela foi descoberta já no final do século XVII, né, 1680, várias regiões, por exemplo, o sertão do Rio São Francisco, na Bahia, eles vão se organizar para abastecer as Minas Gerais com gados, né, com vários outros produtos, com vários outros alimentos que eram fundamentais para o sustento dessa população que vai correr, né, que vai para as Minas Gerais, em busca de riquezas, em busca de enriquecerem, né, com a descoberta das minas auríferas. E o Piauí ele também vai ser uma dessas regiões, não vai ser a única, tá? É bom destacar isso, mas vai ser uma das principais regiões abastecedoras das Minas Gerais, mas não somente das Minas, mas de Salvador, como nós falamos aqui na apresentação, e de São Luís, de Recife também, tá? Então, vai, de fato, as reses, né, os gado, ele vai a pé, por exemplo, para Salvador, para a Feira de Capuame, onde era vendido esses gados para outros comerciantes, né, que ficavam esperando lá na feira que esse gado chegasse, tá? E aí esse gado ele poderia ir a pé, mas eles tinham também outros métodos de venda, né, desse gado, dessa carne, por exemplo, as chamadas charqueadas, que
que foi inaugurada pela capitania do Ceará, vai ficar responsável, né, através das oficinas que eram onde eles abatiam o gado, salgavam a carne e depois vendiam a carne salgada para as outras capitanias, né? Que eu falei aqui. E essa carne, essa carne salgada, ela vai ser até mesmo, ela vai através não só por via terrestre, né, através dos comerciantes, mas também pela via fluvial. Por exemplo, parte dessa carne ela vai também para o Pará. Ela vai para o Pará para abastecer também o Pará. Então, abastecia não apenas Salvador, Recife, as Minas Gerais, mas abastecia também o Pará, né? Abastecia também outras localidades durante esse período. Qual era a outra pergunta mesmo? Acabei esquecendo, eu acho que da segunda pergunta. Não, professora, é isso mesmo. Uhum. Fala um pouquinho da Tá. relação do Piauí com Minas, né? Que ele vai falar isso lá no finalzinho. Sim, então, com as minas, além dessa carne salgada, é importante destacar que eles vendiam também cavalos para as minas, eles vendiam mulas, porque as mulas vão ser importantes no trabalho para carregar, né, os mantimentos, para carregar cargas, pesos. Então, nas Minas Gerais, eles vão utilizar muito as mulas e os cavalos. E de onde é que vai vir as mulas e os cavalos? Do Piauí. O Piauí era o grande celeiro, eles chamavam de celeiro criatório da pecuária, né? Seja de cavalos, mulas, gado, toda essa produção pecuarista, ela, quer dizer, toda não, porque a gente vai ter várias outras localidades também que vão que vão ser importantes como criatórios, mas o Piauí certamente era o principal. E nós podemos destacar também, por exemplo, o Ceará. Quando tinha a seca, que o Ceará teve muitos períodos de seca durante o século XVIII. E quando havia as grandes secas, que morriam os animais, que as pessoas acabavam sendo ameaçadas até mesmo de morrerem mesmo devido à falta de recursos hídricos, à falta de alimentos, devido às grandes secas que ocorreram no Ceará. E aí, para vocês terem ideia, que no final do século XVIII foram vários períodos de seca. Para onde é que muitos iam? Para o Piauí, né? Para o Maranhão. E às vezes, quando eles queriam porque eles tinham que levar os gados para não morrerem na seca no Ceará, para eles não morrerem lá, eles acabavam migrando para o Piauí, para continuarem a sua criação em terras do Piauí e do Maranhão, que tinham próximas aos rios, né, próximos aos recursos d'água, para continuarem a criação. E, claro, nesse momento era importante ter pessoas conhecidas, a amizade contava muito, mas, de fato, eles faziam essa migração para, para as regiões do Piauí e Maranhão. Então, a gente vê toda essa região vai estar conectada. A decadência das minas começa a acontecer já em 1730, tá? Só que, de fato, durante esse período desde a descoberta das minas
até a sua decadência, quando vai ocorrer em 1730, durante esse período vamos supor, de meio século, de fato, o Piauí vai ser o grande abastecedor das minas. Tá? Aí depois, claro, vai mudar, porque depois com a criação que vai ocorrer no sul, no Rio Grande do Sul, o Piauí ele vai perdendo força, e aí o Rio Grande do Sul ele passa a, a, a tomar um pouco a posição do Piauí, né? A tomar um pouco não, tomar bastante, porque o gado do Rio Grande do Sul ele passa a substituir esse gado que vem do Piauí. Aos poucos, a capitania do Piauí já vai entrando em crise, em decadência, já no final do século XVIII, né? Vai entrando em decadência, até por conta, de acordo com Caio Prado Júnior, porque as condições não eram muito favoráveis, às vezes. A gente sabe que o Piauí, ele teve... Havia secas também no Piauí. Claro que o Ceará passou por muito mais período de seca do que o Piauí, mas o Piauí também passou por secas. Eles diziam que o Piauí tinha dificuldades porque esse gado que ia a pé, às vezes chegava cansado nos destinos, às vezes esse gado ele morria no caminho, emagrecia devido a essas condições de viagens de vários dias, até quase um mês para chegar nos seus destinos. E aí, quando esse gado chegava, já era magro, já era bem abatido já. Então, o Piauí ele como uma região que, que comparado com o Rio Grande do Sul, vai ser um pouco desfavorável as condições para... Ao mesmo tempo, é meio contraditório, porque eles falam que o Piauí tinha bastante condições para pecuária, porque tinha muita terra e tinha a facilidade das salinas, né, onde o gado ele consumia o sal, e os pastos eram bastante extensos. Então, vai ter uma condição importante para a pecuária, só que, ao mesmo tempo, devido ao clima seco, né, típico do Nordeste, ao mesmo tempo, vai ser um ponto desfavorável. Então, é aquela história. Tem pontos positivos e pontos negativos, né? Então, essa vai ser a história do Piauí. E o Rio Grande do Sul, no caso lá, devido não ser uma região que não vai ter essa questão da seca, né, do clima do semiárido, lá vai ter um ponto favorável, que é o clima. E não só o clima, mas os seus vastos, a vegetação que vai contribuir muito também para a proliferação dos rebanhos. Gente, então, basicamente é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que eu vou parar aqui a gravação. De qualquer forma, assim, voltando aqui para a obra do Odilon Nunes, a gente percebe uma grande diferença, né, entre o Odilon Nunes e os autores anteriores, né? E comparado com os autores anteriores, que eram mais cronológicos, né? O Odilon Nunes ele já não é tão cronológico assim como os anteriores, né? Ele já não tem essa preocupação de estar seguindo ali uma ordem cronológica, né? Mas ele já é bastante analítico. E uma das qualidades também do Odilon Nunes é que ele é muito assim de pesquisar mesmo em fontes primárias, né? Ele tem bastante pesquisa, a gente percebe que ele realmente conhecia bastante essa documentação, essas fontes, né?
E aí fica claro, né? A análise dele é muito, muito minuciosa. Então, de fato, ele tem uma contribuição importante nesse sentido. Então, cabe destacar, e não somente isso, porque, de fato, se a gente for analisar, de fato, a obra dele, assim, no conjunto, a gente vê que ele tinha um conhecimento amplo sobre a colonização do Piauí, né? Desde nos primeiros capítulos nos primeiros capítulos que nós lemos, por exemplo, ele fala da questão do índio, da América, dessa presença indígena, ele vai destacar que é muito anterior, né, que é desde do descobrimento da América, esses indígenas já estavam aqui E aí ele fala das correntes migratórias, da possibilidade do homem americano ele ter vindo da África, ali pelo Estreito de Bering, e aí, de fato, ele ter chegado aqui na América num período muito, muito anterior, né? E aí ele vai atrás de saber a origem do homem, desses primeiros humanos e dessa presença indígena também quer dizer, aqui não, aí no Piauí, né? É muito interessante, por exemplo, esse museu, né? Da Serra da Capivara, vocês conhecem mais do que eu, né? Que vocês moram aí. É interessante porque os registros, né, apontam, e aí a gente vê, por exemplo, as pinturas rupestres, né, que mostram essa presença do homem primitivo, né, aí no Piauí há milhares de anos atrás, né? Então é interessante a gente saber, né, os indígenas como herdeiros desse processo, que é um processo anterior ao período colonial. Remonta a um período pré-colonial. Enfim, gente, é muito interessante o Odilon Nunes, a gente percebe que ele tinha um conhecimento muito vasto sobre esse processo. Fica bem evidente que, claro, como eu mesmo fiz aqui no começo umas críticas, porque, de fato, algumas coisas que ele escreve, nem sempre a gente também discorda em alguns pontos, né? Eu, pelo menos, discordo em alguns pontos com o Odilon Nunes, mas eu preciso reconhecer que, apesar dessas críticas, que é normal, que todo autor, de fato, a gente, como autor, vai ser criticado por alguém, em algum momento, porque ninguém consegue escrever uma obra perfeita, né? Mas mesmo apesar dessas críticas, eu sei, né, reconheço a importância que teve o Odilon Nunes, como eles destacam, que ele vai ser um dos primeiros a desenvolver uma historiografia piauiense, porque os anteriores a eles eram apenas cronológicos, eles não tinham, não era considerado, nós não podemos considerar uma historiografia. Uma historiografia, de fato, vai iniciar no Piauí a partir de Odilon Nunes, porque é quando, de fato, ele assume o papel do historiador. O historiador não pode ser apenas, não pode apenas ter narrativas de fatos cronológicos. Isso não é o papel do historiador fazer isso, né? O historiador precisa analisar os fatos, analisar os processos históricos, analisar os acontecimentos históricos
em um processo histórico, em um período histórico, né, analisando esses vários acontecimentos para chegar a conclusões. Isso que é o papel do historiador, e Odilon Nunes ele faz isso muito bem. Então, por isso que eles reconhecem ele como um dos primeiros, de fato, a escrever uma historiografia sobre o Piauí. Tá? Bom, então era isso. Eu vou aqui apresentar um vídeo para nós. Eu vou parar aqui a gravação. Estou satisfeito aqui com a aula de hoje. Tá? Nós vamos dar continuidade, mas eu vou parar primeiro aqui a gravação e aí a gente vai continuando a nossa conversa.